Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Ó Senhor, que tenhamos uma noite agradável em tua presença. Amém. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Obrigado pelo julgamento da igreja, Senhor. Ó Pai, nos dê discernimento, sabedoria. Essa palavra de agora ministrada pelo irmão. Ó Senhor, esteja conosco. Seja com cada um de nós. Amém. Com os nossos familiares, com aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, Senhor. Esteja visitando cada um agora. Amém. Ó Senhor, abra nosso entendimento. Para que nós escutarmos aqui, Senhor, não seja só para conhecimento, mas que possamos colocar em prática em nossas vidas. Sim, Senhor. Ó Senhor, transforme cada dia o nosso coração. Amém. Com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Amém. Senhor, é isso que nós te pedimos e entregamos ao Senhor nessa noite de hoje. Amém. Amém, Senhor. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em que nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia, Senhor. Amém. Graças, Senhor.
Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 25, 4, primeiro. Mateus 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos também em Hebreus capítulo 6. Do versículo 1 ao 5. Do versículo 4 ao 5, aliás, 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu queria destacar essa expressão: os poderes do mundo vindouro. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3.
Vamos ler o versículo 1. Até o versículo 5. Ó Gálatas insensatos, ou necios, é a mesma expressão de Mateus. Quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Senhor, nos abençoa na leitura da Tua Palavra, como os irmãos já têm orado. Nós mais uma vez nos entregamos nas Suas mãos. Venha sobre nós o temor da Tua Palavra, Senhor. Venha sobre nós a unção que sustenta, a graça que é suficiente. Ajuda-nos. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Amém. Nós somos apenas vasos de barro. Todos nós somos incapazes, Senhor. Totalmente incapazes de entender e até mesmo de ler a Tua Palavra. Por favor, Senhor Jesus, debaixo da preciosa obra do Filho de Deus, nós nos escondemos e queremos ficar ali enquanto Te seguimos pelo Teu guiar, Senhor. Tenha liberdade de nos ensinar, de nos corrigir. Destrói, Senhor, qualquer fortaleza ou sofisma e leva todo pensamento cativo à Tua obediência. Amém. Para que por meio de Cristo Deus seja glorificado. Amém. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarde-nos do inimigo também. E guarde-nos dos nossos próprios erros. Todo esse tempo está nas Suas mãos. Amém. Em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, se nós tivéssemos mais tempo, seria talvez propício e seria até adequado que nós tivéssemos uma comunhão considerando todo o Sermão do Monte. Já que desde o primeiro dia que a gente pôde estar junto, hoje está fazendo uma semana que nós chegamos aqui com os irmãos, o nosso sentimento, eu creio que tem sido, pela graça do Senhor, um sentimento crescente, tem sido de podermos juntos, nos encorajar e nos exortarmos uns aos outros, como a palavra nos ordena, nos exortarmos a fim de que nós tenhamos a ousadia e a exultação da esperança. Seja produzido em nós um anseio pela vinda do Senhor e que também o nosso coração seja por Ele agraciado a ponto de que nós possamos estar preparados para encontrá-lo. Então, nos primeiros dias nós falamos sobre o capacete da salvação, a ousadia da esperança, mostramos a iminência, consideramos juntos na palavra a iminência do retorno do Senhor Jesus. E então depois falamos sobre a necessidade de vigilância, que é um dos requisitos a fim de estarmos prontos para o arrebatamento, da batalha espiritual em relação a isso. E por fim, hoje cedo tivemos comunhão acerca da lei do reino dos céus. Não deu para considerar tudo. Na verdade, nós tivemos 2 comunhões acerca da lei do reino dos céus. Por que o Senhor Jesus elevou o padrão da lei? Já que a lei de Moisés, a lei mosaica, era apenas uma provisão de Deus, temporária, até que Ele tivesse, elevando pela revelação que veio através daquele que é a luz que ilumina todo homem, até que Ele tivesse um meio de nos conduzir a um nível mais alto. Esse nível chegou com a vinda do próprio Senhor Jesus. Visto que Ele deve fazer uma transição entre a era da lei e a era da graça para introduzir o reino, então o Senhor começou a mostrar-nos que a lei de Moisés não atingia todo o padrão do propósito de Deus para o seu povo,
no que tange ao chamamento celestial. E aí nós vimos, né, o peso das palavras do Senhor, mesmo aquelas palavras do início do sermão, ligados ao nosso comportamento, à nossa vida, nosso relacionamento com filhos de Deus, que estão sendo preparados para governar na era que é de vir. Eu queria encorajar os irmãos a continuar estudando esse Sermão do Monte. É algo maravilhoso, né? Existem bons livros de irmãos que, de fato, mergulharam na palavra. Existe um livro do irmão Atmani chamado Interpretando Mateus, né, que infelizmente só tem em inglês. Também o livro do irmão Robert Gouvet, O Sermão do Monte das Oliveiras. Não, é o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte das Oliveiras é Mateus 25, 24. E também o volume 4 do livro As Grandes Profecias do irmão Prender. Né? São irmãos que, de fato, mergulharam nisso e puderam trazer muita riqueza para nós dentro da palavra. E queria dizer para os irmãos e pedir para os irmãos estarem orando, porque a gente tem um sentimento, um projeto de estar traduzindo todos esses escritos, a fim de que nós sejamos ajudados. Nós que queremos adentrar no reino, queremos que o Senhor nos considere dignos do seu reino e da sua glória. Mas como nós vimos, o que nós compreendemos do reino? O que nós entendemos sobre as qualificações para entrar no reino dos céus? Então é com esse sentimento que todos nós, né, eu penso que cada um de vocês, concordamos que nós temos muito a aprender. E que não devemos nos fechar para a revelação do Senhor. Que Ele possa nos ajudar, dando revelação e nos dando coração para praticar em humildade, né? Então não foi possível fazer uma leitura de todo o Sermão do Monte. Nós consideramos aquela parte inicial. E hoje, por causa da urgência do tempo, amanhã vai ser o último dia que nós vamos estar juntos. Eu já falei para os irmãos que eu começo a sentir saudade antecipada, né? Vai chegando o fim assim no evento, começa a dar aquela saudade. Você vai olhando o rosto dos irmãos, dá como aquilo que, poxa vida, quando que eu vou ver de novo, né? O Senhor prepara o tempo para nós estarmos juntos, irmãos. Amém. Então, por causa da urgência do tempo, vamos então considerar a parábola das 10 virgens. Porque isso também é um assunto muito importante. Alguns irmãos tiveram dúvidas e eu sinto que é uma necessidade nossa compreendermos, porque um dos requisitos muito importantes com relação à chegada do reino, com relação àqueles que estarão participando do reino na era vindoura, se apresenta diante de nós nessa parábola. E na verdade são duas parábolas aqui em Mateus 25. O Senhor Jesus está respondendo 3 perguntas feitas pelos discípulos no capítulo 24 de Mateus. Os discípulos fizeram 3 perguntas e o Senhor vai responder uma a uma. As duas parábolas, tanto a da parábola das 10 virgens como a parábola dos talentos, ela faz parte da resposta à segunda pergunta dos discípulos. Os irmãos lembram qual é a segunda pergunta? Eles fizeram 3 perguntas. E todo o capítulo 24 e 25 são as respostas do Senhor Jesus a essas 3 perguntas na ordem em que se segue. Então vamos voltar aqui em Mateus capítulo 24, por favor, antes da gente considerar o capítulo 25. Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Muito importante isso aqui, irmãos. Quem fez a pergunta? Quem se aproximou do Senhor Jesus? Os discípulos. Os discípulos. Marcos, se você ler Marcos capítulo 13, vai mostrar que eram 4 discípulos que se chegaram mais em particular e fizeram essa pergunta. Pedro, Tiago, João e André. E esses discípulos, né, falaram com ele o quê? Para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Marcos vai dizer que eram esses 4. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? O que o Senhor havia falado para eles até aqui?
Sobre o templo. Sobre a destruição do templo. Que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então a primeira pergunta é essa. A primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta é essa. E agora a terceira: e da consumação, tem versão que põe em século, outra põe em fim do mundo. Né? Mas o termo grego aqui, aion, é a era. Porque se fosse século, irmão, 100 anos, a consumação do século primeiro, não é disso que o Senhor está falando aqui. É a consumação da era. Então tem 3 perguntas feitas e o Senhor vai responder as 3 perguntas. A resposta à segunda pergunta, que diz respeito a quando teria se iniciado a parousia do Senhor Jesus. Lembra que nós consideramos na casa do irmão... Casa de quem que foi que nós falamos do filho varão? Foi do irmão? À noite? Do irmão Ander. Na casa do irmão Ander nós mostramos o que significa parousia. E a parousia do Senhor Jesus é o momento em que ele se levanta do seu trono nos céus e começa a sua viagem em direção à terra. Nessa hora, o reino dos céus começa a se manifestar. A manifestação do reino dos céus, ela começa a acontecer exatamente como um preâmbulo, no início do momento que ele se levanta do trono, e ela vai durar desde o momento em que ele está vindo em direção à terra até o término do reino milenário. Esse é o período para os seus em que o reino dos céus está vindo, em manifestação e poder. Nós vimos também que a parousia se conclui na Epifania. A Epifania é a parte final da parousia. Né? Mas aqui o Senhor então está falando do momento da parousia. Como que os discípulos vão saber que a parousia do Senhor Jesus começou? Então, a segunda resposta, a resposta à segunda pergunta dos discípulos vai estar aqui no capítulo 24, versículo 40. Qual é o primeiro sinal que de fato a parousia do Senhor, que ele já se levantou do seu trono, que ele está prestes a vir tomar posse dessa terra? Nós vimos que essa parousia vai durar 7 anos. Alguns irmãos interpretam que são 3 anos e meio, e nós vimos por que não pode, talvez, segundo o que eu tenho entendido na palavra, irmãos, durar apenas 3 anos e meio essa parousia. 7 anos, na verdade. Sim. Mas como nós sabemos que isso começou? Então, a segunda pergunta dos discípulos começa a ser respondida no versículo 40. Até o versículo 39 de Mateus 24, desde o versículo 4 até o 39, Jesus está respondendo a primeira pergunta. A ênfase dele é totalmente, primeiramente, no acontecimento com a nação judaica. A partir do 40, ele começa a tratar do seu povo com chamado celestial. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque as 2 parábolas, tanto a das virgens como a dos talentos, faz parte da resposta do Senhor com relação à parousia e o reino dos céus. Ela não está tratando com judeus. Existem teólogos, irmãos que estudam a palavra, que são dispensacionalistas. Eles acreditam que essas 2 parábolas aqui, da qual nós vamos considerar das virgens, é uma parábola referente aos judeus. Mas ela está dentro da perícope, da ideia, da resposta do Senhor em relação à sua parousia. E a parousia é algo celestial e é para o povo celestial. Não tem nada a ver com o povo terreno. Então nós temos que considerar ela no seu contexto. Ela diz respeito a nós e não aos judeus. Certo? Agora, o que acontece no versículo 40 do capítulo 24? Ele tem um então ali. Quer dizer que aqui vai começar a ser introduzido um outro assunto. Então, porque esse é o sinal que eles pediram. Como nós sabemos que o Senhor se levantou do seu trono para introduzir o seu reino nessa terra? Sabe qual é o primeiro sinal? Então, o que está escrito aí? 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ora, ele está falando isso aqui com respeito ao arrebatamento e não à vinda gloriosa pública. Porque a vinda gloriosa pública, essa tem como saber de hora. Essa aí é quando começar a grande tribulação, você conta 3 anos e meio.
a vinda dele em glória, revelada como o sol da justiça, só vai se dar, irmão, no final da grande tribulação. Agora, o arrebatamento, a primeira parte, o arrebatamento dos vencedores, essa aí não tem como saber. Essa é mistério. Mas o primeiro sinal de que chegou a hora da parousia se iniciar e do reino vir, dele começar a reunir o seu povo como chamado celestial a ele mesmo, é o arrebatamento. Então esse é o primeiro sinal da sua parousia. E esse assunto da parousia, do chamado celestial e do reino dos céus, ele vai do versículo 40 do 24 até o versículo 30 do capítulo 25. Tudo isso faz parte da resposta à segunda pergunta. E aí tem a terceira pergunta. Que sinal teremos da consumação dessa era? Ou seja, que essa era da graça acabou e se iniciou o milênio. Como que nós sabemos que o milênio se iniciou? Aí é do versículo 31 do 25 até o versículo 46. Que é o julgamento das nações para o início do milênio. No trono da glória, em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus, no seu reino messiânico, se assentará no trono de Davi, no monte Sião, e mandará reunir todas as nações remanescentes diante dele. E a separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aí nós sabemos que foi inaugurado o reino milenar. Dá para entender, irmãos, essa divisão? Mas a parábola das virgens, que a gente vai ler agora, é um assunto que está dentro da segunda resposta. O sinal da sua vinda. E tudo o que significa essa vinda. Para nós, o seu povo celestial. Então, a ênfase principal é com a igreja, a partir da segunda resposta. Tá? Vamos então para Mateus 25 agora, depois dessa consideração inicial. Então, sim, porque aqui ele está falando, esse então tem um tempo. Lembra que nós falamos do reino dos céus em Mateus? A expressão-chave do Evangelho de Mateus é reino dos céus. Mateus usa 33 vezes essa palavra no Evangelho. Às vezes ele diz o reino dos céus está próximo, às vezes ele diz o reino dos céus é semelhante, e às vezes ele diz o reino dos céus será. Aqui está falando do período da manifestação do reino, quando o reino estiver prestes a se manifestar. Então, nesse tempo da parousia do Senhor Jesus em diante, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ora, irmãos, alguns dizem que isso é judeu, mas os judeus não têm nada a ver com o reino dos céus. O reino dos céus é uma coisa celestial para o povo celestial de Deus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas. Tem alguém que tem outra tradução? Tem alguém aqui que tem outra tradução? Versículo 1. Todos trazem lâmpada? Candeia. A King James fala candeia. Alguém tem outra palavra? Lamparinas. Eu queria só falar uma observação muito importante que vai fazer toda a diferença no entendimento da parábola das 10 virgens. A tradução, versão atualizada de João Ferreira, King James, todas elas usam lâmpada, candeia, que diz respeito àquela lamparina artesanal que era feita, né? Colocando um pavio com aquele ícone, né? Que você encharcava, colocava o fogo e ficava o óleo aqui atrás para ficar abastecendo o pavio. E você andava com aquela candeia, com aquela lamparina, ou usava para você caminhar ou fazer alguma atividade interna na casa. Mas, irmãos, o termo grego aqui não é candeia. Aqui é tocha. Isso faz toda a diferença no entendimento. Nós vamos tocar num assunto que muitos irmãos têm dúvida e que é muito importante para nós entendermos a questão da qualificação para entrar no reino. Ao entendermos que aqui se trata de tocha e não de candeia, não de lâmpada, que tem a ver com a nossa obra e com os dons do Espírito Santo. Nós vamos entender o porquê. Se a palavra aqui fosse candeia, então se refere a uma luz que ilumina dentro da casa. Porque a candeia é usada dentro da casa. Ninguém na Palestina, principalmente à noite, usa candeia para peregrinar numa longa jornada, que às vezes a casa do noivo era longe,
As virgens, as damas de honra do casamento, não usavam candeia, porque o vento forte nas madrugadas da Judéia podia apagar muito fácil. Eles usavam uma tocha. Uma tocha que tinha um funil, ela tinha um cabo com um funil, que era abastecido com óleo, um produto incandescente, e ali ele era aceso. E aquela tocha resistia, o fogo dela iluminava o caminho de trevas fora da casa. Irmãos, na Bíblia nada é por acaso. A luz interna da candeia significa uma coisa, a luz da tocha significa outra coisa. A luz da tocha está iluminando a casa ou está iluminando o mundo em trevas? Oi? Quem falou? Alguém falou. Oi? O mundo em trevas. A tocha não é para iluminar dentro de casa, porque é uma jornada externa. A candeia ilumina dentro da casa. Quando a mulher quis iluminar a casa para achar a dracma perdida, ela acendeu a sua candeia e varreu a casa. Isso diz respeito a uma luz interna. Mas as virgens tomam uma luz externa, porque elas têm que iluminar o caminho na jornada. Isso tem toda a diferença. Por quê? Na interpretação, como eu aprendi, irmãos, e eu falo aqui, por isso nós temos, irmãos, que considerar todos os irmãos, mas o peso final tem que ficar como que a própria Bíblia diz. Todo irmão pode ser ouvido, todo irmão pode ser estudado, lido, mas nós temos que ver o que a palavra fala. Porque um entendimento diferente do que a palavra diz muda tudo. Primeiro no nosso conceito e depois na nossa experiência. Nossa experiência se torna errada, porque a verdade que a gente aprende está errada. Embora eu respeite qualquer irmão que pense diferente, mas eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Há alguns irmãos que interpretam que as lâmpadas aqui é o espírito humano. Por quê? Porque Provérbios 20 e 27, vamos lá. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo. A lâmpada, a candeia, é algo para esquadrinhar fora ou dentro? Dentro. O íntimo, o mais íntimo do corpo, do seu ser. Então, se a palavra usada em Mateus fosse candeia, a interpretação estaria certa de que a lâmpada é o espírito humano, habitado pelo Espírito Santo. Mas a palavra não é candeia, é tocha. É uma luz que brilha lá fora, não brilha aqui dentro. Isso faz toda a diferença. Então, na interpretação comum, que eu ouvi de irmãos que eu respeito, que eu ensinei e aprendi durante muito tempo, o que é dito? Essas virgens são crentes, todas elas têm o espírito humano regenerado, porque o óleo está dentro da candeia, o Espírito Santo, o óleo na candeia, que é o espírito do homem, assim como essa lâmpada aqui. Ela tem a energia elétrica como luz e a lâmpada como o acessório pelo qual a luz é transposta, pelo qual ela se projeta para fora. Então, o recipiente para conter o óleo e o fogo seria o meu espírito humano, a lâmpada, a candeia, e o Espírito Santo, o óleo queimando dentro. E a vasilha, que as virgens prudentes têm e as nécias não têm, é o quê? Seria a alma. Então todos têm o Espírito Santo no seu espírito, e a vasilha diz respeito à alma, que também tem que ser enchida com o Espírito. Certo? Então todas elas são salvas, todas são cristãos, mas umas é apenas salva, apenas tem a vida de Deus no Espírito, a candeia. Ao passo que outras deixaram que o Espírito Santo enchesse também a sua alma, que é a vasilha. Mas, irmãos, só o fato de não ser candeia e ser tocha muda toda a interpretação. Porque se a tocha queima para o lado de fora, ela está falando de uma luz que ilumina o mundo, não o interior do cristão. E em Mateus, porque a Bíblia explica a Bíblia, qual é o tipo de luz que o Senhor diz que ilumina o lado de fora, ilumina o mundo em trevas? A resposta está no próprio Evangelho de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e põe debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos. Aí ele diz,
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas... A vossa luz é comparada ao quê? As vossas boas? A luz que ilumina o mundo em trevas é a obra do cristão. As obras do cristão são como luz iluminando o mundo da escuridão. Então, a tocha, que é a luz que brilha para fora, diz respeito a boas obras e não ao espírito humano regenerado. Se a palavra candeia fosse usada, está falando do espírito humano regenerado. Nosso espírito habitado pelo Espírito Santo. Mas a palavra ali é tocha, que significa que essas virgens todas tinham obras cristãs, como evidência de que nasceram de novo. Porque a fé sem obras é morte. Então elas tinham obras, irmãos. A tocha é uma luz que brilha para fora, a candeia é uma luz que brilha para dentro. Agora vamos voltar na parábola em Mateus 25, olhando de novo o texto aqui. Tem um outro conceito, irmãos, que a gente tem que ir estudando a palavra e tirando algumas coisas que na verdade não se encontram na palavra e depois sendo edificado com o que realmente está na palavra. Qual é o primeiro ponto que é falado aqui? Eu, por exemplo, já falei numa comunhão que a gente teve rápida, tocando em alguns pontos aqui, eu falei para os irmãos, que eu ouvia e eu falava também, que aquele irmão meio carnal, meio mundano, ele era virgem nécia. E que o irmão espiritual é a virgem prudente. Então, se um irmão não busca muito o Senhor, esse irmão aí, esse cristão aí é uma virgem nécia. O cristão espiritual, esse é virgem prudente. Mas, vamos lá. Os irmãos sabiam que essas virgens tinham 8 coisas em comuns e apenas uma diferença? Elas eram iguais em 8 coisas. Vou tentar falar para os irmãos quais são essas coisas. A primeira delas, elas eram virgens. Todas eram virgens. Isso parece pouca coisa, né? Mas você sabia que o cristão mundano não é chamado de virgem na Bíblia? Porque virgem fala do quê? Pureza. O cristão mundano é puro? Como é que a Bíblia chama o cristão mundano? Aquele que ama o mundo. Nós temos um marido. Não. O ímpio é aquele que desconsidera Deus. Mas aquele que quer misturar as coisas de Deus com outras coisas. Como que a Bíblia... Ele não é que ele não quer considerar Deus. Ele até considera, mas ele quer se misturar com outra coisa enquanto ele busca Deus. Ele é um mundano. Como que a Bíblia chama isso? Adúltero. Tiago 4. Quero ler para os irmãos esses versículos. Vamos no Tiago 4. Esse é o título que a Bíblia dá para um irmão mundano. Para alguém que ama o mundo. Tiago capítulo 4. Quatro, né? O que Tiago diz aí? Estar cientes de que a amizade comum é amizade com Isso. Na minha versão atualizada põe infiéis. Mas lá embaixo tem até uma notinha que fala ou adúlteros, porque o termo em grego é adúlteros. Você pertence a um, você está compromissado com uma pessoa e você está tendo relação com outra. Ou você se relaciona só com o Senhor, ou se você quiser o Senhor e ao mesmo tempo quiser outra coisa, é um adultério. Um adultério espiritual. Então o versículo 4 fala: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Deus não é inimigo dele, mas ele se torna inimigo de Deus. Ele é um adúltero. Então, irmão, um cristão que não seja puro e não vive em santidade é um adúltero, não é uma virgem. O que Paulo diz para os Coríntios, 2 Coríntios 11? Quisera eu que suportasseis um pouco mais, suportai-me, pois, na minha insensatez. Pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens, que mais agora, qual é o adjetivo? Puras. Puras, a um só esposo, que é
Cristo. As virgens, o que é ressaltado nelas é a pureza, é a santidade, é a inocência, é a falta de mancha. Então, vamos lá, irmãos, vamos quebrar uns conceitos aqui que talvez os irmãos aprenderam como eu. Ah, irmão, deixe de ser virgem nessa, irmão. Irmão, para ser no mínimo virgem nessa, no mínimo você tem que ter um viver santo. No mínimo. No mínimo tem que ser uma pessoa que vive em santidade. E essa característica, tanto as prudentes como as nécias têm igual. Então a gente não pode rebaixar as nécias. Todas elas são iguais na vida santa. Elas vivem em santidade. Porque são virgens. Um crente carnal, um crente mundano nunca é chamado de virgem. É adúltero. E o incrédulo é incrédulo, nem entra na história. Aqui todas são virgens. Primeiro ponto, que elas são iguais, são virgens. Segundo, o que elas fazem? Elas saíram. O que diz aí? O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram. Esse verbo sair, no texto original, é o mesmo usado para dizer que Abraão partiu ou saiu sem saber para onde ia. Sabe o que é isso? É a obediência da fé. É a peregrinação nesse mundo pela fé. É uma vida de fé nas promessas de Deus. Já começa a ficar complicado, né? Não sei se os irmãos estão percebendo como eu, que não é tão simples falar assim, eu sou salvo, então eu sou uma virgem. Pelo menos virgem eu sou. Eu só tenho agora que deixar o Espírito Santo encher minha alma. Não é tão simples, irmão. Porque pelo menos para ser virgem você tem que ser santo. E eu creio que todos nós temos coração de ser santos. Mas nós temos que buscar viver em santidade. Depois, viver uma vida pela fé. Como Abraão que saiu. Como as virgens saíram. O que mais que elas fazem? Por igual. Elas são iguais no outro ponto. É dito que elas Tomar as suas lâmpadas. Foram encontrar o noivo. Tem também esse aí, irmã Márcia. Muito bem, nós vamos chegar nele. Encontrar o noivo significa que todas elas criam na vinda do Senhor Jesus. E levavam isso a sério. Todos esses cristãos representados pelas virgens aqui acreditavam 100% que o Senhor ia voltar. Estavam levando isso a sério. O que mais? Aí viu que a irmã Márcia falou, coloquei como item 4 aqui, todas tomaram as suas tochas. Ou seja, todas tinham obras de justiça diante do mundo. Não era uma obra qualquer não, irmão. Era uma obra de justiça. Era uma obra que evidenciava que elas não eram dessa terra. Elas tinham tochas para iluminar o caminho de trevas enquanto andavam. As suas obras brilhavam diante dos homens. O que mais? O que elas são mais iguais? Eu enumerei aqui como item 5, todas dormiram ao mesmo tempo. Então elas dormem ao mesmo tempo. Elas foram tomadas de sono. O texto grego fala que elas começaram a cambalear juntas. E todas adormeceram. Agora, tem irmãos que pensam que o dormir aqui é negativo. Se fosse, as prudentes também estariam reprovadas. E tanto as prudentes como as nécias dormiram ao mesmo tempo. Então não pode ser um sono negativo. O sono do servo tem que estar vigilante, é negativo. Mas aquelas não dormiram por negligência ou preguiça. Elas dormiram porque estavam cansadas. Elas estavam dando o melhor de si e adormeceram. Por quê? Porque na parábola, como diz o irmão Otmani, na parábola das virgens, o noivo tardou mais do que elas esperavam. Enquanto na parábola do servo, ele chegou mais cedo do que o servo esperava. No servo, o Senhor chega mais cedo. Nas virgens, ele chega mais tarde. E se você ler a parábola com cuidado, você vai ver que o motivo delas dormirem é a demora do noivo. Então você vai culpar ela pelo sono, tem que culpar o noivo. E não dá para culpar o noivo, não. Quem vai culpar o Senhor Jesus? Nós não somos como o bispo lá daquele lugar lá que falou assim, eu não aceito que ele tenha feito milagre, transformado em vinho. Tem um bispo aí que falou esse negócio. Um bispo que agora já passou de apóstolo, virou sumo sacerdote, estava até corrigindo a Deus. Nós não podemos corrigir o noivo. O noivo foi o motivo delas caírem de sono. A demora dele. Ele tardou e por isso elas caíram do sono. Então o sono não é negativo, é positivo. No caso delas.
Estava no item 5, né? Sexto item. Elas dormiram todas até o momento do grito. Então elas dormiram juntas e dormiram todas até o mesmo tempo. Até o mesmo tempo. O que indica, irmão, que ela não pode também ser, como alguns irmãos calvinistas interpretam aqui, que essas virgens são perdidas, as nécias. Então, se elas acordam ao mesmo tempo, então o incrédulo vai ressuscitar junto com o salvo. Se as virgens aqui, nécias, fossem falsos crentes, e estão acordando junto, então o incrédulo vai ressuscitar junto com o salvo. Não é possível. Porque na primeira ressurreição, só quem pertence ao Senhor se levanta. O restante só no fim do milênio. Então não pode ser. Sétimo item. Elas se levantam. Eu falei, elas dormiram até a mesma hora, e aí vem o sétimo item. Se levantaram juntas. E o oitavo item. Elas prepararam as suas lâmpadas. Elas perceberam a condição das suas lâmpadas. Umas com a lâmpada apagando, mas não apagada. As tochas, né, na verdade. E as outras tinham o óleo extra para poder abastecer. Agora vamos entender aqui, irmãos, o que acontece aqui nessa história. Diz que elas tomaram as suas lâmpadas, vamos continuar no versículo, e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. O contraste da prudência aqui é a neciedade. A neciedade é o contrário da prudência. A fidelidade consiste em você se preparar para o que o Senhor deseja encontrar em você agora. A prudência no que Ele deseja encontrar em você no futuro. O prudente é sempre aquele que se prepara para o que vem depois. Talvez você tenha até o suficiente para agora, mas a prudência na Bíblia é sempre uma antecipação ao que pode ser cobrado mais tarde, ainda que agora esteja tudo bem. Você repara que todas elas tinham o suficiente para a jornada? Para a jornada elas tinham. Se o assunto fosse ter lâmpada acesa até a chegada do noivo, estaria tudo certo. Aonde que a imprudência ficou evidente? Era tudo positivo por igual, mas aonde que apareceu a imprudência de uma e a prudência da outra? Onde que apareceu? Na hora que o noivo chegou, a festa se iniciou, futuro. É alguma coisa que estava no futuro. E esse óleo extra era algo que seria usado para o quê? A festa. Irmãos, que interessante, porque aqui ajuda a gente a desvendar uma outra coisa. Uma outra coisa. Esse óleo é algo que você acumula agora, mas que não é tão necessário para a sua vida cristã agora. Mas será extremamente necessário para a festa no futuro. Sabe por quê? Porque a boda, a festa do casamento, durava a noite toda. E se não tivesse o óleo extra para adicionar na tocha, elas não iam cumprir seu dever de dama de honra acompanhando a noiva durante todo o festejar. Elas tinham que queimar com a tocha a noite inteira, quando a festa começasse. Elas até tinham tocha acesa, que era suficiente para a jornada até a chegada do noivo. Mas o problema é que esse óleo, que era só o da tocha, era o suficiente para iluminar o caminho escuro, mas não era o suficiente para fazer o fogo queimar durante a festa. Para fazer o fogo queimar durante a festa que ia se iniciar, era necessário um óleo extra. Um óleo que você não vê elas usando no caminho, enquanto estão jornadeando, mas queriam usar durante a festa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O óleo é uma figura do quê? Do Espírito Santo. Ninguém tem dúvida disso, né? Agora, o Espírito Santo no que tange aos cristãos, e é aqui que a gente vai focar nesse ponto agora. Se não der para a gente concluir hoje, talvez na comunhão de amanhã, até onde o Senhor deixar a gente conclui, mas eu preciso focar isso aqui para os irmãos. O Espírito Santo na vida do cristão, ele tem 2 aspectos. O aspecto de vida, que diz respeito a caráter, diz respeito à sua transformação pessoal, e o aspecto de poder, que diz respeito aos dons do Espírito Santo. Qual desses 2 é o óleo extra? Poder. A irmã falou de poder. Por quê? Lembra-se, irmão? Vamos fazer aqui então a comparação. Nós estamos falando de uma festa de casamento judeu.
Nós vamos entender o processo da festa do casamento judeu. Porque é ele que está dando a luz para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Por que uma é prudente e a outra não? Todas elas eram virgens? Sim. Sim. A virgindade, a pureza, a santidade é algo que é fruto do Espírito em vida ou poder? Vida. Vida. É o Espírito Santo transformando a sua vida. Então não tem problema com relação ao Espírito Santo de transformação. É o fruto do Espírito. Elas não tem problema com relação a isso. Outra coisa, essa vida espiritual delas é expressa como? Pela tocha que ilumina o mundo em trevas. Então elas têm transformação e têm obras. Ou seja, irmão, porque isso aqui me fez estremecer quando eu estava lendo e estudando isso, e eu não tenho vergonha de admitir que essa luz eu pude estar recebendo aos pés do Senhor, ainda estou meditando, ruminando essa parábola aqui, porque isso é um choque para mim. O que o irmão Gouveia, ao estudar esse assunto, mostra é o seguinte: é possível você até ser um bom cristão, você ter vida espiritual, certo? Que é o suficiente para esse mundo. O mundo não precisa mais do que isso. O mundo, para ser convencido, só precisa que você seja santo e tenha boas obras. E isso talvez é o suficiente até para a nossa vida cristã aqui, irmãos. Eu estou falando isso aqui profundamente incomodado, eu mesmo. Porque alguns irmãos depois vieram falar: mas irmão, como é que a gente busca essa outra coisa extra aí? Eu falei: irmão, também estou na escola. É claro que a Bíblia vai mostrar alguns caminhos e nós temos que ir. Eu quero, na comunhão com os irmãos, ler junto, para nós aprendermos juntos. Mas quanto tempo, irmão, a questão dos dons espirituais foram negligenciados no nosso meio? Não, o que importa é amor, o que importa é vida. Irmão, vida você tem e é bom mesmo, mas para a sua condição agora. Mas no milênio não vai ser só isso que Cristo vai pedir de você, não. Entendeu? Porque santidade e boas obras é o suficiente para o cristão testemunhar. É o suficiente para ele iluminar o mundo em trevas. Mas o cristão que realmente deseja se assentar com Cristo no trono e governar, ele tem que compreender o sobrenatural de Deus. Ele tem que compreender o que o Espírito Santo de poder dá como dom. Ele tem que entender. Sabe por quê? Veja, esse óleo é algo que não é usado durante o trajeto delas, mas vai ser usado durante a festa. Então ele é um óleo que está sendo guardado, os irmãos estão conseguindo entender? Está sendo guardado especificamente para ser usado em abundância durante as bodas. O que a Bíblia fala do Espírito Santo que vai ser usado em abundância durante o reino? Nós lemos. Também há algo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o aspecto de vida e poder. Se você não conhecer o poder e os dons do Espírito Santo agora, eu posso dizer até dons miraculosos, dons sobrenaturais, se eu e você não conhece isso, irmãos, é o suficiente para nós jornadearmos aqui na nossa jornada cristã. Você está entendendo? É suficiente você ter boas obras, viver em santidade é suficiente, mas não vai ser suficiente se você quiser entrar na melhor parte das bodas. Se o Espírito Santo tem o aspecto de vida e de poder, ambos são o óleo, mas o óleo extra significa o poder e não a vida. Por quê? Porque o óleo extra é algo que vai ser usado na era vindoura. Como que o Espírito Santo na Bíblia chama esse óleo extra que vai ser usado na era vindoura? Que é algo dado pelo Espírito Santo. Nós lemos, que nem a gente fez de manhã, a gente leu o texto. Hebreus, capítulo 6. Ali diz que alguns foram iluminados, provaram o quê? O dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Existe algo, irmão, que é da era vindoura. Entendeu? Na era vindoura, o Espírito Santo vai ser em plenitude derramado sobre toda a carne. E o sobrenatural de Deus vai estar em evidência. Vai ser uma era onde o que parece hoje espantoso para nós vai ser comum. Porque o Espírito em poder vai estar operando em plenitude. Agora vamos lá. O mundo da era vindoura vai ser um mundo de poderes da era vindoura sendo manifestados. Como que pode a própria natureza, ou como diz o irmão Gouveia, o próprio salão de festa está permeado desse Espírito? E os ministros que vão governar nele não conhecer nada desse Espírito. Você entendeu? Como é que nós vamos governar sobre uma coisa que a gente não tem experiência nenhuma?
Está dando para entender, irmãos? Esse óleo era algo guardado durante a jornada, mas que seria usado na era vindoura. Hoje também, os dons do Espírito podem não parecer necessário. Pode não parecer necessário o Espírito Santo te capacitar com dons. Pode não parecer necessário você exercitar os seus dons, dados pelo Espírito hoje. Você vive uma vida pura, você ama o Senhor, você dá testemunho com obras diante do mundo. Isso é suficiente para a jornada agora. Mas está faltando alguma coisa na sua vida, na minha vida. Uma coisa que a igreja primitiva tinha, em abundância. Eles conheciam os dons e o sobrenatural de Deus. E Paulo, irmãos, eu já ouvi muitos irmãos falar assim, respeito esses irmãos, eles falam assim, não, Coríntios 12 fala dos dons, Coríntios 14 fala da profecia, mas o principal, irmão, é o amor, tá certo, é isso mesmo. O amor, que é o capítulo 13, é o recheio do sanduíche. Mas você lembra a palavrinha que Paulo fala lá no final do capítulo 13? Começando o 14, né? Tem versões que põem no 13 ainda, esse versículo. Seguindo o amor, para o amor, procurai com zelo os melhores dons. Ele não proíbe de procurar dom, não. Ele não diz que o dom não é importante, não. Ele recomenda que o amor seja a pista, o fundamento, para que você, alicerçado em amor, faça o quê? Pare? Não avance até receber os melhores dons. Os dons são extremamente necessários, porque nós estamos sendo preparados para governar o mundo que há de vir. Mas se nós não temos experiência nenhuma com dom nenhum, nós não acumulamos esse óleo, irmãos. Nós ficamos felizes porque a tocha está queimando. As pessoas estão vendo que eu sou um bom cristão, pago minhas contas, não devo para ninguém, sou uma pessoa justa, exerço misericórdia até, demonstro ser uma boa pessoa e que tem vida, tem caráter, tem fruto do Espírito. Irmãos, mas eu queria falar uma coisa aqui que deixa... Eu fico incomodado com isso. Falei para o irmão André na casa dele e tenho falado para os irmãos por onde eu tenho passado. Às vezes um irmão fica doente no nosso meio, nós não temos fé para orar e curar, irmãos. Às vezes tem uma necessidade. Nós enfatizamos tanto na vida. O que importa é amar o Senhor. Mas se nós amamos o Senhor, nós vamos querer tudo que é dele. Não vamos querer só a vida, não. Vamos querer poder também, porque o reino de Deus é poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. O irmão Martin Lloyd-Jones escreveu um comentário de 14 volumes de Romanos. Aí alguns irmãos falaram para mim assim, depois que eu tinha terminado de ler os volumes todos, né? Demorei 4 anos para ler, uns comentários assim, irmãos. Ele esmiuça o Romanos inteiro, eu falei, nossa, ele vai tratar a carta toda, agora eu vou ganhar. Quando chegou no capítulo 14, nesse versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele parou. Ele não continuou. Ele era o pregador, famoso expositor pregador de Westminster, na Inglaterra, que foi ajudado pelo irmão Kepler Morgan. Mas tanto ele como o Kepler Morgan admitiam uma coisa: eles não conheciam o sobrenatural de Deus o suficiente. Ele falou que não ia dar continuidade na pregação, sabe por quê? Porque ele não tinha experiência com o poder do Espírito Santo para falar acerca disso. O Kepler Morgan, no avivamento do país de Gales, aqueles garotos das minas de carvão, que saíram com o rosto tudo preto, né? Trabalhando na carvoaria o dia inteiro, aqueles rostos molhados, misturando lágrimas com carvão, mas saíam cheios de vitalidade, cheio de poder, cheio de realidade espiritual. O irmão Kepler Morgan falou assim: eu daria o meu púlpito e todos os livros e toda a minha cultura para experimentar o que esses jovens experimentaram. Ele admitiu também que ele não tinha experiência suficiente com aquilo. Irmãos, nós estamos chegando num tempo onde as coisas vão ficar cada vez mais sobrenaturais. Se nós não estivermos conhecendo o sobrenatural de Deus em poder, como que nós vamos perseverar firmes? Elas tinham óleo suficiente para a jornada, mas não tinham esse óleo extra. Todavia, eu queria dizer uma palavra de encorajamento para o irmão. Se você e eu não conhecemos isso, não tem problema, você não vai perder o reino, não. Porque tem uma outra coisa que se divulga, é o seguinte: elas não entraram, foram mandadas para as trevas exteriores. Mas leia o texto de Mateus 25, do 13 até o final do 13.
Aparece elas indo para as trevas exteriores? As nesses? Elas foram mandadas para a disciplina? Elas não tem nada para ser disciplinado. Porque elas têm a tolice, não pecado. Elas foram imprudentes, não pecadoras. Elas foram imprudentes, não infiéis. E a punição para a tolice é a própria vergonha. É a vergonha de falar, mas por que eu não dei atenção a isso? Então, irmãos, nós temos que procurar sim os dons espirituais. Temos que estar aberto a tudo que o Senhor quer dar, porque esse óleo é um óleo extra. Lembra que a gente leu Gálatas? Vamos voltar em Gálatas 3 agora. Esse é o óleo extra. E a Bíblia fala muito acerca disso. A Bíblia fala muito acerca disso. Versículo... A gente leu aí, versículo 5. Você vê que Paulo liga a questão da insensatez dos Gálatas, que é, de novo, uma questão onde não se prepararam o suficiente. A insensatez se mostra aqui. A fidelidade mostra você se preparando se você for cobrado agora. A prudência em relação a algo ligado ao futuro. O administrador infiel foi prudente por quê? Lá da parábola de Lucas 16. Porque ele ficou sabendo que ele ia ser mandado embora. Ele precisava se preparar para o futuro. Sempre a prudência está ligada a algo do futuro. E a fidelidade é algo do presente. Você tem um contrato fiel agora e é recompensado no futuro. Mas a prudência em si é sempre com uma cobrança que virá no futuro. Agora olha, o versículo 5 de Gálatas 3. Aquele que, pois, concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Veja, a fé produz algo. A fé, no caso desses irmãos aqui, Paulo está falando que a fé, aquela tocha, era acompanhada de um óleo extra. Milagres do Espírito Santo. Os feitos do Espírito Santo. E como diz o irmão Gino, irmão, Deus tem que nos mostrar que a igreja é naturalmente sobrenatural. Deus está nos treinando a viver a realidade entre esses dois mundos. Existem irmãos que acreditam que os dons do Espírito Santo nem são para essa era mais. O que vão fazer, irmãos? Mas aí a coisa fica mais solene, sabe por quê? Porque pela parábola dos 10 virgens, você vê que 5 é nessa e 5 é prudente. Isso significa o quê? Que quase metade dos cristãos não levarão a sério a necessidade dos dons. Pelo menos a metade dos cristãos. E o irmão Gouveia ainda diz uma outra coisa que eu queria colocar para os irmãos. Todas elas amavam a vinda do Senhor, porque saíram para encontrar o noivo. Não foi? Mas, embora quisessem que o Senhor voltasse, não quiseram pagar o preço pelos dons. É possível eu e você amarmos o Senhor, amarmos a sua vida e desprezarmos os dons que Ele nos dá pelo Espírito. Se você fizer isso, se eu e você fizer isso, tudo bem. Nós vamos ter o suficiente talvez para a nossa vida aqui, mas não vai ser o suficiente para aquele dia. Não vai ser o suficiente para aquele dia, irmãos. Então nós temos que estar preocupados com isso. Não pensemos que quando a gente ressuscitar ou formos glorificados, se a gente não conheceu nada disso aqui agora, vai ser tudo instantâneo naquela hora. Não vai? Lá naquela hora, até a glória que nós vamos exibir vai ser de acordo com a realidade que nós tivemos aqui. Os irmãos sabem que o sono das virgens representa aquela hora que elas morrem. E a hora que elas acordam é a hora da ressurreição. Mas na hora da ressurreição vai ficar evidente. E tem uma outra coisa muito importante. Quando elas morrem, vamos pegar Coríntios 15 para a gente entender isso. Paulo fala o quê? Semeia esse corpo corruptível, ressuscita-se incorruptível. Semeia-se na desonra, ressuscita-se
Em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Sim, o corpo é poderoso. Mas isso não quer dizer que você ressuscitou em um corpo glorificado. Você ressuscitou em glória, mas talvez não glorificado. Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração em glória. Mas eles já estavam glorificados? Hã? Já estavam? O irmão falou não, parece que a irmã está falando assim. Estavam glorificados? Então foram glorificados antes do Senhor Jesus? Não estavam, irmãos. Eles estavam numa esfera de glória, mas não estavam glorificados. Sabe o que vai acontecer com muitos cristãos? Irmãos, pasmem, assustem-se vocês do bom susto como eu também tomei, quando eu li isso. Muitos cristãos morrem e partem em paz com o Senhor. Mas isso não é garantia de que na ressurreição eles terão glória para se exibir. Eles vão ressuscitar numa esfera de glória, mas o corpo de glória e poder só vai ser dado à medida em que eles conheceram esse dom. Essa graça do Espírito. Porque como nós vimos, alguns irmãos vão ressuscitar, vão para o tribunal de Cristo e depois vão ser jogados na hiena de fogo. Alguns vão para a hiena de fogo. Agora, você acha que Deus vai glorificar um corpo de um irmão? Vai encher ele de glória e poder e depois jogar esse corpo glorificado com a glória do filho dele na hiena? Não. Então isso indica o quê? Que a glória no corpo de ressurreição é condicional. Ah, mas Paulo falou, irmão, em 1 Coríntios 15, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. É? Está escrito lá mesmo, 1 Coríntios 15, 49. Só que o termo está no subjuntivo. A tradução do versículo deveria ser assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, importa que consigamos vir a trazer também a imagem do celestial. Depende da nossa responsabilidade, da nossa prudência em querer experimentar essa realidade. É sinal que alguns irmãos vão, porque as virgens acordam, elas dormem todas em paz. Todas dormem junto, mas aonde que fica provado e que gera-se e que surge a preocupação? É na hora que acorda. Na hora que acorda vai aparecer a verdadeira realidade de cada um. É na hora da ressurreição que aqueles que tiveram peso de Cristo no interior e poder de Cristo, como esse óleo extra, vão aparecer diferente dos que não conheceram isso. Teve muitos irmãos que adormeceram na história da igreja, que têm andado com o Senhor em fidelidade, mas não conhecem isso. Irmãos, eu queria dizer uma coisa, até desprezam isso. Mas eu queria, irmão, trazer essa palavra de que não estou querendo dizer que os dons são mais importantes. Não, Paulo fala, seguindo o amor tem que ter a base de tudo. Porque senão você vai ter dom, mas não vai ter crescimento. Você não vai ser nem considerado virgem, vai ser considerado um adúltero. Então tem que ter santidade, tem que ter amor. Mas tendo santidade e amor, o que ele manda nós fazermos? Seguindo o amor, procurai com zelo os melhores dons. Os dons têm que ser buscados. E é com zelo. É com zelo. Nós temos que orar. Nós podemos pedir. Eu queria só dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu também estou pedindo. Viu? Eu creio que o Senhor tem dado alguma coisa assim. Como cada um de nós tem pelo menos uma coisa. Como diz o irmão Nis, se você não tem nenhum dom, você não é salvo. Pelo menos um dom do Espírito Santo você tem. Mas isso tem que ser multiplicado, tem que ser desenvolvido. O sobrenatural do Espírito Santo, irmãos, tem que crescer em nós, tem que operar. E nós somos exortados a buscar. Não adianta assim, não, na hora que o Senhor quiser, Ele me dá. O Senhor é soberano, irmão. Né? O Senhor é soberano. Na hora que Ele quiser, Ele me dá. Mas quem que tem que se encher? Quem que tem que pôr óleo na botija? As próprias virgens. Então, aqui Paulo fala da fé e fala também da obra de poder do Espírito Santo em Gálatas 5. Ele não coloca que a fé sozinha é suficiente. A fé é seguida de milagres do Espírito Santo. Certo? Nós temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados em que o Senhor consiga operar. Agora eu quero mostrar um outro versículo curioso para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1.
Versículo 4, 5, 6 e 7. E 8. Do 4 ao 8. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos. Nele, em toda palavra, em todo conhecimento, significa aqui entendimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, o que demonstra que eles realmente vivem com Cristo. O testemunho de Cristo, a expressão de Cristo, tem sido confirmado entre vós. Em vós. De maneira, como que fica evidente, irmãos, que Cristo vive realmente neles? De maneira que não vos falte nenhum, ou como diz o texto original grego, não vos faltou. Não é não vos falte no futuro. De maneira que não vos faltou até agora nenhum dom. Para que eles precisam dos dons? Olha aonde que Paulo vai ligar os dons agora. Não vos faltou nenhum dom, aguardando vós o quê? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele liga a questão dos dons dos coríntios como algo necessário para que eles fossem irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Ai, que interessante isso. Porque os dons vai ser um dos requisitos no dia da vinda do Senhor Jesus. Aqueles que não conheceram nada dos dons do Espírito Santo vão ser achados em falta diante do Senhor aquele dia. Não é uma falta que pode te excluir do milênio, mas pode te excluir da melhor parte. E que certamente, irmão, vai levar você e eu a nos envergonharmos. Na Bíblia não diz que nós vamos perder tudo, mas nós vamos perder coisa e vamos ficar envergonhados. Porque até no nosso conceito de vencedor e não vencedor é muito simplório, né? Ou eu venci ou eu não venci, ou eu entro no milênio ou não entro. Então você pode entrar. Mas João fala que nós podemos não receber um galardão completo. O galardão pode ser parcial. Lembra de 2 João 8? Para poderes receber completo galardão. Alguns vão receber galardão, mas parcial. Por quê? Porque faltou, irmãos, isso aqui. Quando termina a parábola das virgens, você não vê ela sendo banida para as trevas, sendo amarrado pé e mão. Não é isso falando delas. Elas não têm que ser corrigidas, mas elas não têm o necessário. O ideal de Cristo, que são os dons espirituais. Os dons dados pelo Espírito Santo, que nós temos que conhecer. Esse assunto dos dons, se o Senhor permitir amanhã ainda continuando eles, nós vamos ver na parábola dos talentos, que diz respeito ao exercício dos dons, para o serviço ao Senhor. Aí nós vamos entrar um pouquinho mais, mas ainda queria considerar alguns versículos com os irmãos, antes da gente encerrar. Você fala assim, irmão, tudo bem. Deu para entender aqui, irmãos, qual é a questão aqui na parábola das virgens? Todas elas são virgens, todas elas são santas, todas são cristãs, todas amam o Senhor, todas estão indo em direção a Ele. Todas têm a tocha acesa, que diz respeito às obras que o Senhor espera que nós façamos, depois de salvos. Mas isso pode tudo ser feito sem a participação em graça poderosa do Espírito Santo. Nós temos que conhecer. Você fala, tudo bem, irmão, eu entendi. Mas como que eu posso receber isso? Como que eu posso receber isso? É interessante, o irmão Charles Finney falava assim, se os próprios discípulos e apóstolos não puderam pregar o Evangelho sem receber o poder do Espírito, como ousamos nós sair sem termos a certeza de termos sido habilitados pelo Espírito? Parece uma exigência dura, né? Mas o Senhor, irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, estou falando. Aí você vai falar assim, irmão, você está falando isso, você está, com certeza você está querendo dizer, então que você está pronto. Não estou, irmãos. Eu estou compartilhando uma coisa com vocês que tem tirado meu sono também, tem me incomodado também. Tem me incomodado também. Porque a igreja, nessa transição da graça para o reino, ela tem que conhecer isso, irmãos. Sabe por quê?
Porque o Senhor falou o quê? Na parábola do grão cheio na espiga. Lembra de Marcos 4? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente e não sabendo ele como, a semente cresceu, produziu erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga e depois foi o quê? Quando tem o grão cheio, o que acontece? Colhido. Sabe uma coisa interessante, irmãos? O grão cheio na espiga, que é o grão que é pronto para ser colhido, é igual ao grão que foi semeado. Aqui tem uma profunda lição para nós. A igreja que vai ser arrebatada no tempo do fim e vai ser aprovada pelo Senhor é uma igreja que se tornou igual à igreja primitiva. Porque o grão que é colhido na espiga cheia é igual ao grão que foi semeado. Isso indica que nós, no tempo do fim, temos que pedir ao Senhor por misericórdia para crescermos em tudo aquilo que a igreja primitiva tinha. E nós não temos desculpa para não crescer nisso, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos o depósito de gerações e gerações de irmãos, sobre o qual nós estamos sobre os ombros deles. Nós podemos receber da ajuda de todo o corpo de Cristo. Então, se nós não nos tornarmos, os irmãos estão entendendo? Se nós não amadurecermos em tudo aquilo que o Senhor espera, nós não temos desculpa. Porque Ele nos deu o caminho. É fato que quando você olha o grão semeado e o caule que está nascendo, o caule que está nascendo não parece com o grão que foi semeado. Assim também, a igreja foi semeada com os apóstolos, certo? O reino foi semeado na terra no período dos apóstolos em Pentecoste. Ali estava todo o depósito, assim como uma sementinha, está todo o depósito do que a planta vai ser, até a hora dela dar o grão cheio. Ali está tudo. Ou seja, aqueles primeiros apóstolos, aquele primeiro grupo de irmãos, tinha toda a riqueza do corpo neles. Boa semente. Boa semente. Aí o caule nasce. Quando você olha para o caule, ele parece com a semente? Não. Assim também, a igreja no segundo século, terceiro século, não parecia mais com a primeira geração. Mas é o processo do Espírito Santo, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse em João que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então, quem que é o mestre da igreja na história? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai providenciar para que a igreja cresça em todo o depósito que foi dado por meio dos apóstolos. Aí ela vai crescer até que ponto? Até que ela usufrua de toda a riqueza original. E o resultado de usufruir de toda a riqueza de Cristo, de toda a riqueza original, é que o grão que é colhido é igual ao grão que foi semeado. Você está conseguindo entender? Ou seja, a igreja do tempo do fim, os vencedores do tempo do fim, são irmãos que se posicionam, que vivem a realidade da igreja primitiva. Então, se nós queremos ser vencedores, arrebatados como filho varão, nós precisamos chegar, irmãos, a receber de tudo que é de Cristo. Em toda a história da igreja. É muito bom nós recebermos palavra, conhecimento e ensino, mas Cristo também é dom e poder. E não só conhecimento e ensino. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou querendo desanimar vocês, estou querendo encorajar a gente a buscar isso. Nós podemos buscar, irmãos, com equilíbrio, não colocando as coisas, como diz aquele ditado lá, como que é mesmo? Não vou falar igual Chapolin. Carro na frente dos bois, né? Eu ia trocar aqui no ditado, ia falar do boi na frente dos carros. Mas tá certo o boi na frente do carro. O carro não pode ir na frente dos bois. Eu não estou falando para nós desprezarmos o amor, desprezarmos a palavra e sair correndo aí como um avivamento neopentecostal e atrás de qualquer coisa. Não. Eu estou falando de nós, irmãos, buscarmos com seriedade o que é do Senhor. Porque é algo que vai ser contado no tempo do fim, para a era vindoura. Até os coríntios, Paulo fala que os dons que eles receberam sendo enriquecidos era para prepará-los irrepreensíveis para o dia de Cristo. É o óleo para a festa. O óleo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai estar sobre toda a carne. Até a natureza vai ser mudada pelo poder do Espírito. A glória do sol vai ser como a da lua. Aliás, a glória da lua vai ser como a do sol. E a do sol como o brilho de 7 sóis. Os montes vão produzir trigo até o cimo ondulante. Os animais vão ser amansados. O Espírito vai estar operando em poder, em poder, em poder, o tempo todo. Aí os cristãos que vão reinar não conhecem nada desse poder. Não conhecem nada. Até mesmo acharam desnecessário. É aí que a imprudência vai aparecer.
Agora vamos ver aqui Lucas capítulo 11. Já estou concluindo, tá? Lucas 11. Ainda não chegou às 2 horas, irmão. Ah, é? Não, nós os meninos não ficam falando que já está concluindo. Nós não falamos que é concluir toda hora. Lucas 11. Versículo 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo aos Que lhe pedirem. Se os irmãos lerem o texto paralelo em Mateus, capítulo 7, os irmãos vão ver Jesus falando assim: dará boas dádivas. Essa palavra dádivas, presentes, que é o termo grego carismata, significa dons. Mateus 7, versículos 7 a 11. Vamos conferir lá. Segura aqui em Lucas e vamos em Mateus 7. 7. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele fala de que o Pai dá boas dádivas ao filho. E o Pai daria boas coisas aos que pedirem. Aí em Lucas, ele usa o termo boas coisas, ele fala Espírito Santo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos para a gente entender por que Mateus fala de dádivas, que é a mesma para presentes, que é a palavra grega carismata, que é o termo grego que Paulo usa para dons do Espírito Santo. E aí eu queria dizer para os irmãos, o Espírito Santo está sendo pedido aqui em Lucas e em Mateus. Mateus troca a palavra por dádivas, aqui já fica uma pista. Dádivas, dons, carismata, da onde vem a palavra carismático. Porque caris é graça, carismata é presente de graça, algo, um presente dado de graça. Ali ele já põe que é o carisma, o poder. Mateus usa a palavra dádivas para falar do carismata. E aqui em Lucas ele põe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Lucas aqui é a pessoa do Espírito Santo ou os dons do Espírito Santo? Os dons. Por quê? Que é o presente. Porque Mateus falou, primeiro porque Mateus já deixou a pista. É o Espírito Santo com dons. É dons do Espírito Santo, não é a pessoa. A pessoa você já tem. E outra coisa, irmãos. Agora eu vou falar para os irmãos aqui baseado no próprio texto. Quando você lê Lucas 11 com cuidado, no texto grego não tem artigo. Aqui na nossa versão está traduzido assim: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Essa palavra no grego é tó, o artigo, tó, pneuma, agios. O tó é o artigo. Quando tem o artigo no grego, define pessoa. Sem o artigo, não está falando principalmente da pessoa. Está falando da obra dele. Do que ele dá, não da pessoa dele.
Mesmo porque, deixa eu fazer uma pergunta, como já o irmão Delcio já fez várias vezes para os irmãos que têm ouvido ele compartilhar sobre isso. Se alguém aqui pedisse, a pessoa do Espírito Santo receberia? Nessa época aqui? É. Se algum discípulo aqui começasse a orar, bom, o Senhor falou que se eu pedir, o Pai vai dar. E ele começasse a orar, ó Senhor, nos dá, envia o Espírito Santo para morar em nós. Ele ia receber aqui? Não. Por quê? Jesus não havia sido ainda Porque glorificado. Jesus não havia sido ainda glorificado. E o Espírito Santo, a pessoa, só pode vir depois que o Senhor Jesus foi glorificado. Agora, o poder do Espírito Santo podia receber ou não? Podia. Podia. Qual é a prova disso? Sansão recebeu, Davi recebeu, os discípulos receberam. Então, ele está falando de poder, mesmo porque o termo grego não usa artigo. Então, está falando de pessoa. Está falando do poder do Espírito Santo. Então, o versículo deve ser traduzido: o Pai dará Espírito Santo aos que o pedirem. Espírito Santo, não o Espírito Santo, como traduz a nossa Bíblia. Está falando de dom do Espírito Santo. Agora, olha só, o próprio Senhor Jesus, confirmando o que Paulo falou, diz que se nós queremos ter esses dons, nós temos que fazer o quê? Pedir. Pedir. Olha só. Só isso. Nós temos que pedir. Temos que começar crendo que é possível receber. Sabe o que é interessante? Muitos irmãos são desencorajados até de pedir. Ah, isso não tem problema. Não tem importância. Você tem o amor é o que importa. Mas Paulo fala, seguindo o amor, buscai com zelo os melhores dons. O amor é a base, irmão, mas os dons são necessários. O amor não é o todo, ele é o mais importante. Assim como o alicerce de uma casa é mais importante, mas ninguém fica só no alicerce. Você põe o alicerce para quê? Para erguer a casa. Então nós seguimos o amor. Amamos o Senhor, amamos uns aos outros. Isso é o mais importante. Mas seguindo o amor, procurai com zelo os melhores dons. E aqui ele usou Espírito Santo, e lá em Mateus, no paralelo, boas dádivas, bons presentes. Sabe como é que começa tudo, irmão? Acreditando. Eu lembro quando eu era mais simples, eu acreditava com mais facilidade que era possível receber. Eu não tinha sido tão engessado. Depois de um tempo eu fui tão engessado que o Senhor depois teve que começar a desconstruir algumas coisas, irmãos. E agora eu vejo à luz disso que ele tem que desconstruir muito mais, porque os dons são necessários. São necessários. E para concluir, para deixar os irmãos até encorajados, porque eu não quero desencorajar ninguém, porque eu não provo, irmão, não tenho, o que eu vou fazer? Bom, irmão, vai fazer como eu vou fazer, eu estou pedindo. Amém. Pai, o que o Senhor mandou fazer? Pedir. E acreditar que Deus quer dar. Amém. Uai, ele falou assim, ó, se o... Ah, mas é? Uai. Uai, senhor. Se eu sou mau, se um filho me pede algo e eu não tenho coragem de negar, o Senhor está fazendo uma comparação muito simples. O pai que é bom, vai negar? Não vai. O irmão Andrew Murray costumava dizer assim, tenha cuidado ao orar, não só de ser incrédulo, mas de pensar que você sabe até onde Deus pode fazer. E assim limitar o poder dele. A Bíblia fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí a gente vai orar, ou a gente corre o perigo de ficar incrédulo, ou você até crê, mas você já põe um limite na sua crença. Ó, eu vou pedir isso aqui, porque não pede com fé simples. Não ora, não persevera. E outro, o Senhor não falou também que vai pedir, já vai vir uma vez. Porque Ele tem que nos fazer persistentes. Até os 12, né, junto com Matias, estavam lá no dia do Pentecoste. Quantos dias eles oraram, irmãos? Para o Espírito Santo descer? 120, né? Eles eram 120 irmãos, 120, os 12 apóstolos, É, mais 10 dias, né? 120. 10 dias 10 orando, dias. perseverando em oração. Então nós temos que orar. E temos que crer que o Pai é generoso, o Pai quer dar, o Pai quer dar. Irmãos, o Pai quer dar. Se nós nos colocamos na mão dele, ele faz, ele opera.
Ele opera, irmãos. E sabe uma coisa? Você pode falar, mas eu não sei como que eu vou orar, o que eu vou pedir. Eu vou concluir com isso aqui agora. Amanhã a gente vai ver isso com mais detalhes, se o Senhor permitir, tá? Porque não vai dar tempo de continuar mais. Na parábola dos talentos, e isso eu compartilhei com os irmãos na casa do André à noite, né? Numa conversa assim, um tanto informal. Eu achei maravilhoso um ponto que o irmão me compartilha. Quando você vê os talentos, na parábola dos talentos, o que é dito lá? Que o Senhor deu deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. A cada um segundo a sua capacidade. É interessante, irmão, que o talento é dado conforme a capacidade. Olha que interessante. Então, o dom do Espírito é dado de acordo com a capacidade inata do discípulo. Você quer ver um exemplo prático disso? O que Pedro estava fazendo quando o Senhor chamou ele? Pescando. O Senhor falou que ia fazer o que dele? Pescar era o dom natural. O Espírito Santo na vida dele em poder seria canalizado como? De acordo com o dom natural, só que agora na esfera espiritual. Por isso o talento é dado de acordo com a capacidade. Então o Senhor usa o seu dom natural para transformar no dom espiritual. Ele usa o seu dom natural para conter o dom espiritual. Então, uma das coisas, irmão, quando a gente estiver orando pedindo, que a gente tem que atentar. Não é que é só dessa forma, mas ali fica esse princípio muito claro. Até o irmão me falou, nós não podemos dizer que é só isso. Mas ali está esse princípio muito claro. Quando nós estivermos orando, pedindo para o Senhor algum dom, você vai orando e vai percebendo como é que aquela capacidade sua está sendo desenvolvida. Porque provavelmente é por ali que vai começar. Já que é de acordo com a capacidade natural que ele já deu em natura, que ele vai canalizar o poder do Espírito Santo. Talvez você até seja um bom professor, humanamente falando. Mas agora, quando você começava orando, pedindo dons, muito provavelmente, a primeira canalização desse poder vai ser num dom extraordinário de ensino. Numa mente mais privilegiada do que você tinha. Um exemplo. Paulo estava fazendo o que quando ele foi chamado por Deus? Qual era a profissão dele? Edificar tendas. E ele foi criado aos pés de quem? De Gamaliel. Ele foi instruído em toda a lei dos judeus. Ele era um mestre, certo? E ele era um edificador e mestre. O que ele fez na vida dele depois, irmãos? Quando ele escreve para Timóteo, ele fala o quê? Para isto fui designado pregador, apóstolo e, afirma a verdade e não mente, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ele foi edificar a igreja. Como ele edificava a tenda, ele também continuou edificando, mas a vida dos santos. Ele era um arquiteto do edifício. E João? Remendador de reis. Ele estava remendando reis. E o que ele ficou para fazer por último? Ele foi o remendador de Deus. Os irmãos que sabem, estudam a história da igreja, a degradação entrou e Deus deixou João por último. Para que o Espírito Santo usasse ele naquele dom. Irmãos, isso é um princípio maravilhoso. Talvez a gente está esperando uma coisa sobrenatural primeiro. Não, primeiro, antes de vir algo sobrenatural, ele vai começar a canalizar o seu poder naquilo que você tem capacidade. Se você for fiel, porque os dons podem ser multiplicados, vai haver um acréscimo. Vai haver um acréscimo. Os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, mas o Senhor que dá os dons pelo Espírito sempre o fez na parábola dos talentos de acordo com a capacidade de cada um. Amém? Amém. Então nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos bater e a porta vai se abrir. Amém. Porque quem fez a promessa é fiel, irmãos. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude a sermos achados como virgens prudentes e não virgens nécias. Mas lembrando, irmão, isso aqui não é uma palavra de correção de desânimo. Mesmo que você não provar isso aí, que eu não provar,
se a gente não tiver fé, persistência suficiente, viva mesmo assim em santidade, viva para o Senhor, porque primeiro Ele é digno disso. Segundo, porque ainda que isso não for alcançado em nós, se nós vivermos uma vida que vai ao encontro dele, que crê na sua vinda, que ama, nós não vamos ser deixados fora do reino. Mas eu não quero entrar com galardão completo. Eu quero entrar com galardão completo. Mas se for para entrar, se for para ser deixado fora, eu prefiro entrar mesmo com incompleto. E eu quero completo. Mas eu não quero mesmo é ficar fora. Então nenhum de nós desanime. Sejamos encorajados. Amém? Amém. Amanhã a gente continua com a graça de Deus. Amém. Se o Senhor permitir. Tá bom? Amém.